Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo dentro de fato do que o canal quer apresentar, que é desmistificar as incoerências, né, administrativas das potências maçônicas que eu a denomino como autocracia. E vai ser mais ou menos uma introdução, porque eu estou apurando os fatos, uma introdução para um vídeo na semana que vem. Então, fique atento que eu vou soltar uma de uma certa instituição que, de certa forma, um certo palatino dessa instituição tem feito um trabalho, não sei se dentro dos auspícios, né, de sua instituição, mas ele tem tido uma liberdade onde ele tem feito um certo trabalho e que tem levado muitas pessoas para essa dita instituição que eu revelarei em outro vídeo, na semana que vem, porque eu estou apurando os fatos, e que, confirmado, eu irei dar nome aos bois. Porque eu, como maçom, quando as coisas caem na minha mão, eu me sinto no dever. Como eu já falei para vocês, eu não sou imparcial. A palavra imparcialidade ela foi criada para os covardes. E maçom covarde não deveria nem ter o título de maçom. O maçom ele tem, digamos, na sua potencialidade, na sua essência, e a ele é apresentado que ele tem que lutar contra a ignorância, contra a tirania, contra os preconceitos, contra os erros, contra o fanatismo e etc. E o que acontece é que as incoerências administrativas das instituições são jogadas debaixo do tapete. Eu já falei aqui N vezes, é muito conveniente da parte desses maçons da autocracia fazerem com as outras pessoas o que eles acham que é benéfico, porque eles se acham, digamos assim, uma casta superior. Eles se acham que eles são dono da verdade absoluta. E isso tem causado muitos constrangimentos a muitas pessoas que não têm o conhecimento da vivência dessas instituições. E muitos palatinos vêm apresentando essas potências maçônicas da autocracia como se ela fosse uma salvaguarda, né? Elas fossem, digamos assim, um céu celestial, né? Algo que as pessoas que adentrem nessas instituições elas vão ter, de certa forma, benefício tanto de existencialidade social como conhecimento da questão da sua espiritualidade, que eles galgarão, de certa forma, algum tipo de benefício. Porém, ao chegar lá nessas instituições, essas pessoas têm uma certa lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral, ela nasce pelo imposicionamento do indivíduo, pelo autoritarismo, digamos assim, esses indivíduos faz com que essas pessoas elas se sintam diminuídas, essas pessoas se sintam subjugadas ao sistema que ali eles vão ser inseridos. E essas pessoas não têm a coragem de vir publicamente apresentar as incoerências que ali ocorrem. De certa forma, foi apresentado ao mesmo um autoritarismo, né, um fundamentalismo que essas pessoas, de certa forma, elas ficam tão constrangidas, elas ficam tão decepcionadas
que às vezes diga assim, não, é melhor que eu fique por aqui, é melhor que eu não fale. Mas aí, e o amor ao outro? E o amor ao outro? Quer dizer que nós temos que permitir que essas temáticas elas continuem a destruir famílias, elas continuem a destruir a esperança das pessoas, elas continuem fazer com que essas pessoas se decepcionem e que a maçonaria desça pela privada por causa desses indivíduos, por causa dessas pessoas. Então, meus irmãos, quando as coisas vêm na minha mão, quando eu sou de certa forma privilegiado para que eu dê voz a essas pessoas, eu não posso me deter. Eu não posso me deter. Volto a repetir, os imparciais são pessoas covardes, são pessoas que não amam nem a si mesmo, não amam nem a si mesmo, imagina o outro. Então eu fico muito feliz quando essas coisas vêm nas minhas mãos para que eu possa dar voz a essas pessoas. Eu estou fazendo essa introdução para deixar você já na expectativa de que depois dos fatos apurados, depois que eu tiver tudo em mão, porque vocês sabem que eu não gosto de falar daquilo que eu não tenho certeza, daquilo que eu não tenho absoluta certeza, mas pela a narrativa que me chegou, da pessoa que me apresentou essa temática, eu acredito sim que são verdades. E até disse para o mesmo, o que me deixou chocado, o que me faz dar voz a esse irmão, não foi nem o seu relato, não foi nem a sua vivência de uma grande decepção que o mesmo teve, até porque o mesmo foi advertido, o mesmo entrou de forma consciente, simplesmente ele foi um comum, digamos assim, com esperança de que lá, pela venda do que foi apresentado, pelo processo a qual foi dito ao mesmo, e que não é, digamos assim, às vezes, meus irmãos, a coisa é tão bem feita, o marketing é tão bem feito, que se você não tiver uma estrutura, se você não tiver, de fato, um princípio de uma vivência do que seja maçonaria, você se deixa ser levado. Então eu até, digamos assim, dispenso essa parte, porque, como eu já falei, que as ferramentas institucionais das potências autocráticas, elas são poderosas. Ela te vende algo que está inerente em você. A vaidade, o desejo de ter, né? O envolvimento, de certa forma, de engrandecimento do teu network, e etc, etc, etc. Então, muitas vezes você se deixa ser levado pelas promessas daquelas pessoas que te procuram e que te apresentam, e que depois você vai ver, né? Você vai perceber diretamente, quando se vivencia aquela situação, que não é nada aquilo que te apresentou. E aí, por você já estar inserido, por você já estar condicionado, e que de certa forma é feito uma lavagem cerebral por meio do condicionamento, por meio do verbo, que o verbo tem força, e aí você não tem mais como, não, pronto, ou eu saio, né, mas eu não falo. Eu saio, mas não falo. Então, meus irmãos, esse vídeo é uma introdução para que na semana que vem eu possa trazer para vocês, de certa forma, e eu acredito, depois que eu apresentar o vídeo, esse indivíduo, esse palatino, ele vai sair de cena. E aí eu volto a repetir, o que me deixou mais constrangido e que me incentivou a comprar essa luta do meu irmão foi o relato não seu, mas da cunhada. Onde a cunhada ela faz um relato, meus irmãos, que se você é maçom, se você tem pelo menos 10% ou 5% da essência maçônica do que seja lutar contra a injustiça, lutar contra o fundamentalismo, contra as mentiras,
você não teria como não ficar no meu lugar e tentar, de certa forma, comprar essa briga santa, digamos assim, em favor desse casal. Em favor desse casal. Então, esse vídeo de 10 minutinhos é uma introdução de um vídeo que eu irei fazer na semana que vem, depois dos fatos apurados. E aí, meu irmão, me aguarde. De certa forma, se esse vídeo chegar até você, você já sabe o que eu vou fazer, você já sabe o que eu vou falar. Então se segura, que segura, porque Jair Gomes não tem rabo preso. O Jair Gomes só tem uma ideologia: a verdade e a liberdade. Te amo sem te conhecer.